Conversar um pouquinho com o nosso Zé Maria Trindade aqui no nosso telão. Ô Zé, primeiro eu queria te parabenizar por você atuar da maneira como você atua, né? Porque às vezes as pessoas elas confundem um pouco o nosso papel aqui como um papel de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Yeah. E isso é um equívoco absoluto, né? Você tem a sua posição em relação ao voto impresso ou auditável, você já colocou aqui, você se manifestou ontem no Pingos, Eletrônico você auditável. deixou muito clara a sua posição, que você acha que não existe mais a questão da tecnicidade, que é uma questão política envolvendo. E eu acho que as pessoas elas precisam, Zé, aprender, em primeiro lugar, a ouvir uma opinião que seja diferente e a debater, mas de uma maneira que seja civilizada. Você não acha, Zé? Bom dia. Boa. Bom dia, é bom ouvir isso de você, Paulo. Olha, é isso mesmo, mas a gente está acostumado a isso, né? E as críticas são até bem-vindas. A gente para pensar mesmo quando criticam, e é assim a vida, eu não me abalo com isso, não. Na verdade, não é uma posição política minha, é uma constatação. Ontem, depois da live do presidente, eu fiquei ainda mais convencido de que não há como debater tecnicamente o processo eleitoral brasileiro. Voltar ao voto impresso é uma temeridade, é aumentar o risco, manusear cédulas. Mas, enfim, eu estou convencido também de que todo o país adota o sistema eleitoral por uma questão cultural e não por uma questão de tecnologia. Se fosse tecnologia, os outros países todos já tinham adotado um sistema muito mais avançado no Brasil. Eu fico decepcionado que esse debate não seja no sentido de se adiantar, analisar melhor a tecnologia das urnas e do processo de contabilização dos votos no Supremo e recuar para o voto impresso. Mas se o Congresso entender que isso deve acontecer, não há outro caminho para a justiça eleitoral que não seja acompanhar. Portanto, tecnicamente, não há o que discutir. O presidente ontem foi atrás de assuntos que já foram discutidos e já foram analisados, isso é tudo ali, foi muito antigo e já foi analisado, tudo. E ele misturou, não há nenhuma desconfiança sobre a urna, e ele tenta levar ali para o TSE, como se fosse um quarto fechado, um lugar secreto de apuração. Não é, o TSE não apura, apenas soma os votos, e se houver o voto impresso, o voto em papel, vai continuar aquele quarto escuro, o TSE vai continuar contabilizando o voto apurado lá na ponta da urna, então não muda nada. Mas, por outro lado, é o seguinte, o processo eleitoral ele tem que ser igual à famosa mulher do César, ser honesta e parecer honesta, ou seja, tem que convencer o derrotado e o vitorioso. Aqui no Brasil há uma inversão. O processo eleitoral convenceu o derrotado e não convenceu o vitorioso. Se não convence, é hora de mudar. Agora, a live do presidente, ela levou para o terceiro andar do Palácio do Planalto esse problema, essa disputa. Ou seja, a partir de agora, se o Congresso não aprovar a emenda da deputada Bia Kicis, será uma derrota do presidente Jair Bolsonaro. Isso é evidente. Portanto, não é um recuo, não é uma explicação tentando explicar, mas é o seguinte, tecnicamente, não há como defender a impressão do voto, não há como, não existe nada de irregular Eu e defendo. as possíveis irregularidades que existem, né, elas se transferem para o voto impresso, como essa de uma urna ser falsificada. É possível, mas tem que ser uma a uma, quer dizer, uma coisa muito complicada, muito difícil, diante dos lacres e dos cuidados. O presidente levou, por exemplo, o ministro da Justiça, para Anderson Torres, para o processo lá, e os pareceres da Polícia Federal acabam confirmando o que eu disse. Primeiro, que a Justiça Eleitoral convida Ministério Público, Polícia Federal, representantes de partidos, para todas as fases do processo, inclusive a definição do programa. E a Polícia Federal fez relatórios que foram lidos pelo ministro da Justiça positivos, no sentido de corroborar de que o processo é bom, que o processo é aberto, mas que poderia ser impresso. Num determinado momento lá, o ministro da Justiça leu o parecer da Polícia Federal elogiando o vitorioso sistema brasileiro e tal. Então é o seguinte, eu analiso de dois modos.
Tecnicamente, não há o que decidir. Agora, politicamente, é possível. Nova York vota numa história de uma urna que é uma máquina de imprimir grande, enorme, você puxa uma alavanca e tal. Não é por falta de tecnologia. A Perfeito, eleição Zé. tem que ser assim. Perfeito.